Sim, meu querido, hoje eu estou com uma convidada, uma amiga especial, Viviane Martins. A gente vai falar sobre a criança na dança, na cultura popular. Fica aí, segura aí que ela está chegando. Faltam uns minutinhos para começar. Tá me ouvindo bem? Ei, Olá, boa tarde, tudo amigo. bem? Tudo bom, tudo bom. Olha, Genilson, Marcinha, pessoal entrando aí. Ah, Caraca, eu vivi Cos- a tia. Ah, poxa. Marcinha, Cosme, minha aluna Bárbara, a mãe dela, né, a Cíntia. Felipe! Pô, família tem que fechar, né? Não tem como. É. Boa tarde, Cosme, meu amigo. O Genilson tá aí também. Que bom, que bom. Muito bom. É isso, reencontro. Só assim mesmo. Então, É, mais do fica até mais fácil. que mais do que qualquer exercício super intelectual que a gente vai fazer aqui, é essa possibilidade desse reencontro aí afetuoso. Verdade, Hum. verdade. Pô, maravilha. Para quem está chegando, quem está aqui comigo é a Viviane Martins. Bom, e eu sou o Renato, né, também, porque tem que me apresentar. Porque um monte de gente Isso. veio atrás da Viviane. Mas hein, Vivi, também vou te falar coisas que eu não tinha te dito, assim, né? Porque a gente, nesse período aqui, né, a gente está vivendo tudo muito novo, né? A gente está morando na região dos lagos. E aí a gente veio por uma perspectiva bem focada na, na nossa educação, né, que é a educação das crianças, mas é a nossa também. E aí rolou esse confinamento, né? A gente já estava ainda se descobrindo na região dos lagos e rola esse confinamento aqui numa casa nova e tal, e com as crianças. Né? Então, reforçar o tema para a gente é só confirmar o que a gente tem vivido aqui, né? Ou seja, os tambores espalhados pela casa, as saias, o que a gente vive mesmo, que é a cultura popular, e por que não conversar com as pessoas queridas, assim, né? Em É. outros, em outros espaços está rolando que a minha conversa vai ser com os mestres populares, né? E aí, e Nossa, aí nessa pegada, você entra, né? Como uma referência para gente, né? Assim, como uma referência de uma pessoa que está aí há bastante tempo atuando nesse cenário da cultura popular, com uma linguagem específica, bonita e super referencial da dança. Mas eu não sei se você já se autoclassifica como mestre, não sei ainda, mas... não. É estranho para mim, é novo, né? Algumas pessoas me chamam de mestra, mas, enfim, assim, eu acho que é uma troca tão constante, um aprendizado tão constante, né? Uma vivência tão constante que eu nem sei se me enquadro nisso, né? Nessa categoria de tão assim que eu admiro tanto, que eu respeito tanto. Então, não sei, não. Você falou, quando eu vi o pessoal que ia participar, eu falei, meu Deus, que responsabilidade! Uma galera que a gente admira tanto assim pelos trabalhos que eles fazem, né? Aí eu não me engraçado, você fez uma pergunta e eu não me, vamos dizer, não me classifico como, né? Não me, não me vejo. Acho que é porque eu faço as coisas com tanta naturalidade, com tanto amor que eu tenho pela dança, né, popular,
que eu acabo, não, pelo bailado do casal em específico que eu trabalho, que eu não vejo. Eu vejo mais como uma realização é, de sonho mesmo, de trabalhar com aquilo que eu amo. Bom, é nossa. Não é pela lógica do trabalho que a gente vai conversar, é mais pela lógica da brincadeira, né? E aí, é porque, né, também para quem está chegando e tal, eu e Viviane, a gente se conheceu na universidade, né, Vivi? Dançamos juntos Isso. durante alguns anos, numa companhia, a Companhia Folclórica do Rio, num grupo de pesquisa lá, e dividimos o espaço da cena, né? E muitas pesquisas de campo juntos e tal. E aí, assim, para mim é esse universo da brincadeira, né? Com a aprendizagem de uma forma, uma temporalidade muito peculiar e tudo mais, e diálogo, claro, né? Com a realidade, mas um processo de ensinamento que você não vê nas escolas tradicionais e tudo mais. Que acho que isso uniu a gente, né? Nesse espaço, né? Da própria companhia. Sim. E aí, no final das contas, né? Assim, o que traz a gente também aqui, né? Eu e a Aline, para impulsionarmos esse debate, é um pouco de uma criança, né? Que brinca dançando e que fez parte e faz parte da nossa história, né? Do que a gente está fazendo aqui hoje. Né? Sim. E aí, isso para a gente tem um lugar deles, tem uma localização que eu acho que é interessante, né? Assim, aí a minha primeira questão contigo assim, é justamente essa localização, assim, da onde tu cresceu, sabe, da onde tu vem, essa localidade geográfica mesmo, sabe, da onde foi teu lugar de brincar, se nessa brincadeira já existia a dança, ou seja, aí você nesse contar da tua história, né, da sua biografia, vai partilhando para a gente como essa dança, né? Quem não conhece vai saber aí, ela entrou na tua vida, mas para a gente nesse momento é bem interessante saber de onde você vem, né? Por conta de uma linearidade importante, né? Saber de onde se saiu, para onde vai chegar, assim, né? Desse ponto de origem. E aí é isso que a gente estava vindo um pouco disputar. É isso, as pessoas estão entrando. Estão entrando. Ótimo, ótimo, que bom. É interessante, eu sempre falo isso para os meus alunos, a gente não pode esquecer, se a gente não souber de onde a gente veio, a gente não sabe para onde a gente vai, né? Então a gente tem sempre que lembrar de onde a gente veio. Então, eu sou nascida e criada no subúrbio carioca. Com um ano, eu nasci no Irajá, né, no bairro do Irajá, morei lá um ano e vim para Engenho da Rainha com um ano ainda para fazer dois. Então, a minha vida, a minha infância inteira, eu vivi no Engenho da Rainha, no condomínio dos músicos, porque meu pai é músico, né? Então, eu tenho contato com música desde criança. E somos quatro filhas, eu sou a mais nova, e de todas, só eu enveredei por o caminho da arte, né? E desde pequena eu sempre gostei muito, eu moro em condomínio, então eu sempre tive muita liberdade para brincar. Eu brincava muito na rua, né? Então eu brincava de todas as brincadeiras populares que você possa imaginar. Brincava de taco, brincava de bandeirinha, brincava de elástico, pulava corda, brincava de bolinha de gude, brincava de polícia e ladrão, brincava de pique-esconde. Tinha os piques que a gente inventava, porque devido a o espaço mesmo que a gente tem no condomínio, a gente inventava umas brincadeiras, pique-pilastra, por exemplo, porque tinha os pelotis, né? No prédio, então a gente brincava de pique-pilastra, garrafão, carniça. Então eu tive uma infância de muitas brincadeiras de rua. Brincava de boneca também, de panelinha, soltava pipa, jogava futebol. E era todo mundo muito misturado, assim. Era menino com menina, brincando de tudo. Né? Até de casinha os meninos brincavam com a gente. E era engraçado porque no meio da brincadeira, você vai trabalhar que a gente vai arrumar a casa. Eles iam e não voltavam, porque ficava jogando bola, né? Desviava a atenção. E o interessante eu falar isso porque os meus amigos de infância são meus amigos até hoje. Até hoje, no condomínio ainda tem gente que mora, os que se mudaram a gente já se reencontrou por Facebook, pelas redes sociais, né? E nós somos muito amigos, assim, é interessante é que a gente, independente
de hoje em dia cada um seguir sua vida, a gente sempre lembra com muito carinho da nossa infância. Foi uma infância muito especial, né? Eu não me lembro, tanto que quando eu comecei a sair dos portões do condomínio para estudar em outros lugares, eu vivenciar outros lugares, eu estranhei muito, porque no meu condomínio não tinha bullying. Tinha umas brigas, umas confusões, mas a gente não tinha isso de ficar diminuindo o outro, de ficar. Não tinha isso, era sempre todo mundo muito respeitoso. Um exemplo, era uma época, década de 80, né, para ter bicicleta, tinha famílias que não tinham condições. Um carregava o outro na garupa da bicicleta para poder incluir, um emprestava a bicicleta para o outro. Então, assim, foi uma infância incrível. E dentro do condomínio tinha uma. A minha mãe, antes de eu falar disso, da dança em si, a minha mãe sempre gostou muito de assistir na televisão, era concurso de Miss, era abertura de Copa do Mundo, de Jogos Olímpicos, né? Então a minha mãe sempre me chamava, a minha mãe sempre me estimulava a ver com ela. Desfile de escola de samba, era evento aqui em casa, carnaval, a minha mãe comprava cerveja para ela, refrigerante ou suco para gente, fazia comidas e a gente sentava para assistir. Era um evento. E como meu pai é músico, né? Eu fui muito assim, eu assistia concerto no Teatro Municipal, já pequenininha, com 5 aninhos, eu via óperas, eu via muito meu pai tocar, né? Meu pai tocava no circo, quando vinha Circo do México. Então, assim, eu passei a vida muito envolvida com arte, né? E dentro do condomínio tinha uma menina, a Marluce, que eu reencontrei com ela agora, Marluce Medeiros, que ela era bailarina e ela tinha 15 anos, ela era novinha. E ela começou a dar umas aulas aqui no condomínio, mas depois ela parou e eu cheguei a fazer aula com ela de jazz, assim, com 7 aninhos, porque na minha época não tinha esses projetos, né, como tem agora, e a gente não tinha muito acesso. Morando no subúrbio, década de 80, não tinha muito acesso. A academia de dança era muito cara, enfim. E aí tinha um rapaz, o Davidson, que mora no condomínio ao lado do meu, que é meu amigo até hoje. O Davidson montou uma quadrilha junina, né, no condomínio. E a gente dançava nas festinhas daqui do bairro. A gente dançava no nosso condomínio, no condomínio dos músicos, dançava na festinha junina do condomínio do lado. E aí todo ano a gente dançava quadrilha. Então, assim, desde pequena eu já tenho essa ligação, eu já tinha muita vontade de dançar. E vamos dizer que a primeira dança que eu executei, vamos dizer assim, efetivamente, foi a quadrilha junina, né? E na escola também, quando tinha algumas festas na escola que a gente dançava quadrilha, né? Mas a primeira dança que eu tive mais contato efetivamente executando foi a quadrilha. Não sei se eu respondi essa pergunta, era isso? Ah, estamos batendo um papo, por favor. Então, acho que é isso. Assim. Não, foi muito bacana que algumas coisas que tu comentou já fazem um super sentido pra gente, né? Assim, esse lance da divisão, né? Ou não divisão do gênero no ato de brincar, né? Assim, eu acho que foi bem bacana que tu comentou, né? Assim, dos meninos estarem brincando com vocês e tal num determinado momento, com as meninas, no caso. Então, é uma coisa que a gente tem vivenciado e percebido aqui, né, de como a própria maternidade, né, é um ato que surge na própria infância, nesse exercício do brincar, né, de uma realidade do adulto e tal. E tu deu um exemplo aí de que parece que a paternidade, assim, contemporânea, a paternidade que a gente vive também, né, porque os caras iam lá, brincavam, depois saíam e não voltavam mais, né, então, tipo, bom, e aí como, Sintomático. e como assim, hoje está vivendo um exercício, né, de construção e de reconstrução dessa própria paternidade e dessa maternidade, né? Assim, eu acho que é uma leitura interessante, assim. Pô, então, uma coisa que eu não sabia, a gente viveu bastante tempo junto, eu não sabia que a quadrilha, quer dizer, sabia, não recordava que a quadrilha tinha sido a sua primeira manifestação em dança, né, em uma experiência coletiva, assim, né? Sim. Bom, é isso, né? Não sei o que você achou dessa minha reflexão e tal, se quiser comentar, mas
É isso, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Foi o contato mais efetivo que eu tive de dança, né? Pô, a Isa tá marcando aqui, né, que esse comportamento é simbólico. Você não tá falando exatamente disso. Então, só queria marcar, assim, uma coisa que a gente tá... Só de um roteiro possível, assim, né? Nesse momento da apresentação da Vivi, eu vou fazer mais uma sugestão, assim, vou fazer mais um pedido para ela. Vou fazer mais outra pergunta e se a galera já quiser começar a perguntar, porque a gente vai estar atuando naquela 1 hora, né, Vivi, que a live dura mesmo. Até porque a Viviane é uma das pessoas mais requisitadas nesse momento do Instagram. E aí, 6h30, ela já tem uma outra live. Então é isso. Quem já tiver pergunta para fazer, já vai guardando aí. A gente vai depois repassando aqui. Vi, então a gente, nessa pegada, se você falou de muitas coisas importantes, assim, né? Uma categoria, um conceito importantíssimo que é o da memória, assim, o carinho, o afetivo, você lembra do nome das pessoas, então, assim, a pessoa que puxou a quadrilha, eu acho que isso é de uma afetividade interessantíssima. E aí outra coisa que eu ia pedir nesse primeiro momento de apresentação era justamente que você trouxesse algo assim, uma música. Eu vou pedir isso para todo mundo que eu vou conversar, mas uma música, uma toada ou uma poesia que te acompanha, assim, que você, sei lá, tenha nesse exercício da memória, assim, né, podido compor, assim, né, a tua história e tal, que você possa compartilhar com a gente. Pode ser cantando, pode ser recitando, pode ser, sei lá, da forma que você achar mais interessante, assim. E é interessante, quando você falou comigo que ia, dessa coisa da música, né? Quando você mandou o roteiro da conversa, eu falei assim, caramba, uma música, porque eu sou muito musical, né? Eu gosto muito de música e eu tenho infinitas músicas que me marcaram, assim. Só que eu lembrei de uma que, coincidentemente não, né? Que eu gostava muito quando criança e quando eu cresci e vim dançar quadrilha na quadrilha do Sampaio, quando tocou essa música pela primeira vez, eu amo essa música! E aí eu falei, cara, eu acho que é essa música que eu vou. Que é uma música que me acompanha, vamos dizer assim, porque eu gosto muito dela. Que é, se eu não me engano, eu não sei o nome, eu acho que é o Romance da Lua. Que é. Ah, a Aline tá falou aí, eu fui dançar em São Pedro da Aldeia com a quadrilha de Sampaio, verdade, há um tempinho atrás. Então, é uma música da Amelinha, eu acho que é o nome. É Romance da Lua, eu acho. A letra é bem difícil, tem umas palavras bem difíceis, mas assim, eu vou. Quando eu cantar um pedacinho, gente, eu sou péssima para cantar, mas eu vou cantar porque eu amo essa música. Quando eu cantar um Olha o pedacinho. tom, olha o tom. Cadê o A gente maestro, hein? sofria. Para me Tranquilo. ajudar, cadê o maestro Bruno, hein? Então, gente, maestro Bruno foi nosso mestre na companhia, um maravilhoso. E aí, por isso que eu brinquei com isso. Então, e a música é assim, sobre a frágua veio a lua, com seus babados de renda. O menino mira, mira, o menino está mirando. No ar súbito colorido, a lua move seus braços. E aí tem umas palavras aí bem difíceis, mas o refrão todo mundo conhece, que é foge lua, 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 foge lua, 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 foge lua, 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 foge lua, lua, lua. Se viessem os ciganos com seus cavalos. Enfim, essa é uma música que me marcou muito, porque eu dançava quando era criança, né? Junto com uma outra também que era aquela. Ai, é uma outra música também de quadrilha, que eu gostava muito. E quando eu cresci, né? Que eu fui dançar na quadrilha do São Paulo. Eu sempre escutava essa música, né? Mas quando eu fui dançar no. Ah lá, o Felipe viu o nome, é Romance da Lua. É isso mesmo, né? Da Melinha. E quando eu cresci, que eu fui dançar quadrilha na quadrilha do São Paulo, quando tocou essa música, eu falei, Jesus, parecia que eu ia morrer, assim, que vem um filme, né, na cabeça, assim, muito bom.
E você falou dessa Ah, coisa de lembrar os nomes das pessoas, né? Lembro de grande maioria dos meus amigos de infância, grande maioria. Eu lembro uma vez que o Fabiano, um amigo meu, irmão da Luciana, uma grande amiga minha também de infância, me ensinou a soltar pipa e, tipo assim, eu estanquei a pipa, cara. Eu lembro de muita coisa legal. Foi. ó, você tocou aqui, ó, parece que você tocou na memória do Genilson, ó. Que lá em, pô, Genilson! que lá em Pernambuco parece que ele também escutava essa música e das quadrilhas lá da Várzea, viu? Tá vendo? Que Então, maravilha! é bom assim, você fala, fala. Não, é que eu só para dizer que tem vários alunos meus entrando aí na live, Rafael Caleb, a Clarice, a Bárbarazinha, tem um monte de amigos assistindo. O Rock, esse Rock que acabou de entrar, é meu amigo de infância. Rock, a gente está falando sobre a infância, meu momento de criança. E o Rock é meu amigo de infância, eu morava no condomínio do lado. Mas vamos lá, continua. Não, maravilha, assim, eu acho que é isso, né? Você marcou aqui pra gente, né, que sua infância foi na década de 80, precisa revelar a idade e tal, mas e aí já é um reflexo também, né, do processo migratório, assim, né, de vários nordestinos no Rio de Janeiro, ocupando os espaços da Zona Norte, e a quadrilha te influenciando. A gente já viu o tocante aí do Genilson Pernambucano que compreendeu na música que você cantou uma relação também aí. Acho que são esses laços extremamente importantes, assim. Mas como eu tinha dito no início, é, que a nossa mudança para cá, ela tá bem atrelada, né, a uma questão educacional que é nossa também, que é do adulto, assim, né? A minha, a minha mais nova questão é justamente perceber essa criança ou essa experiência de fase da infância nesse momento agora, né? Como você percebe essas experiências ou essas memórias construídas e tecidas no teu dançar de hoje, né? Ou seja, aí você vai falar um pouco da sua dança de hoje. E como você tem percebido também as crianças com as quais você tem se relacionado, né? E essa tua experiência da infância, que eu já acredito também, né? E tenho minimamente percebido aqui no teu relato, foi um momento rico de criação e tal, né? E você criar laços afetivos com várias pessoas. Como isso reverbera hoje, né? Na tua dança hoje, na tua forma de ser professora hoje com essas crianças. Ou seja, é um misto de perguntas que eu queria ver aí como é que a gente desenrola. Então, na verdade, essa criança que eu fui aqui nesse condomínio, ela fala isso com meus pais, eu agradeço muito pelo que eles me permitiram ter. Até a forma da minha mãe, né? Ela não deixava eu brincar na rua durante a semana, porque durante a semana era para estudar, e no fim de semana eu ia brincar na rua. Agradeço a minha mãe muito por isso. Minha madrinha que me dava livros, né? Incentivou a leitura, eu tenho o hábito de ler, eu amo estudar, e isso também foi muito incentivado pelos meus pais e pela minha madrinha. A Aline falou que eu travei, vê se eu soltei. Ou eu tô te ouvindo picotado. Deixa eu perguntar aqui, porque... Ah, o Felipe falou que melhorou. O Felipe falou que melhorou. Beleza, então vou continuar. Então, assim, eu fui muito incentivada a estudar também, a ler, e tudo isso que aconteceu na minha infância, eu vejo claramente o reflexo na minha vida de hoje. Né? Então, ter brincado na rua fez total diferença para a minha corporeidade, fez total diferença para quem eu sou hoje, né? E eu acho interessante porque eu moro no mesmo condomínio, eu não tenho problema em dizer a minha idade, eu tenho 41 anos, esse ano eu completo 42, eu sou de 78. E, e eu sinto falta dessa gritaria que tinha no condomínio, porque era uma gritaria. A gente era umas 30 crianças na rua, muito de 30, eu estou sendo até modesta, era muita criança, de todas as idades. Você tinha de 1 ano
com a mãe ali ou com a irmã mais velha tomando conta, até 16 anos a gente brincando na rua. A gente foi criança, até 16 anos a gente ainda brincava na rua, né? E eu sinto falta disso. Né? Outro dia eu e minha mãe, a gente até comentou assim, nossa, esse condomínio tá tão quieto. A minha mãe falou assim, duvido que num domingo, à tarde, com esse sol, vocês crianças, o condomínio ia estar nesse silêncio. Era uma gritaria, uma correria da gente brincando de queimado, de polícia e ladrão. E eram muitas crianças brincando de muitas coisas. Você olhava, tinha vários grupinhos espalhados no condomínio, às vezes juntava, enfim. Era... Eu vejo muita diferença, né? Hoje em dia eu vejo muito assim, a criança brincando na rua, mas cada uma com seu telefone, ou brincando assim, daqueles patinete, patins, uma brincadeira meio assim, não é muito coletivo, né? Meio individual. Eu não vejo muito as crianças brincando de pique, brincando das coisas que eu brincava. Uma coisa que aconteceu há umas 2 semanas atrás, ou uma mais ou menos, foi eu ver um sobrinho meu emprestado, né? Porque como eu moro muitos anos no mesmo condomínio, eu vejo as crianças nascerem, crescer, né? E aí ele tá com 17 anos e ele e mais uns amigos dele na mesma idade estavam brincando de um pique semelhante ao alerta, né? E aí teve até reclamação dos vizinhos, porque eles estavam xingando. Mas, na verdade, o xingamento é tipo aquele xingamento tipo assim, ah, moleque, se pi, né? Se pi, ah, tomou no pi, entendeu? Porque, tipo, sai na brincadeira, né? Não dá pra brincar mudo. E algumas pessoas achavam que isso era falta de respeito, que estava exagerado. Aí outras pessoas acharam que tinha que ficar em silêncio porque estava perturbando. Aí eu fui, chamei meu sobrinho, né, e conversei com ele. Falei assim, olha, Pedro, eu acho que não tem problema nenhum vocês brincarem. A única coisa que me preocupa é que a gente está no período de coronavírus, né? Embora seja uma brincadeira onde vocês não se toquem, vocês jogam a bola, ficam distantes um do outro, é um período onde as pessoas têm que estar em isolamento social e que isso pode... a minha preocupação com vocês seria o risco de contaminação mesmo do coronavírus. Quanto ao gritar, como é condomínio, a gente também tem que ter uma regra de convivência, né? Eles paravam cedo, 10 horas eles paravam, que é o toque de silêncio. Porém, tipo assim, eu tenho uma vizinha de 90 anos, então, de repente, 7 e pouco, 8 horas da noite, ela quer estar no silêncio. Então, evita brincar do lado do condomínio onde tem essa senhora de 90 anos. E, se for possível, evite o xingamento na hora da brincadeira. Grita, mas não xinga, né? Porque algumas pessoas se sentem, vamos dizer, ofendidas com alguns xingamentos. E aí, eles, não sei se foi por essa conversa, não perguntei, mas realmente eu não tenho visto eles brincando por aqui. Eu não sei se foi em respeito à senhora, se foi em respeito ao isolamento social, eu depois vou perguntar para ele. E foi o que eu falei, mas eu me manifestei quanto a isso, né? Eu, como educadora e como moro 41 anos nesse condomínio, eu falei, gente, eu prefiro infinitamente eles brincando, correndo, mesmo que às vezes usando alguns xingamentos, que faz parte da expressão deles, o gritar, né? Tipo assim, ai, tô com medo de ser pego. Uns gritam, falam palavrão, outros, né? Cada um tem uma forma de manifestar. E eu prefiro vocês na rua correndo, eles, no caso, né? Falando para os adultos. Eu prefiro eles na rua correndo, gritando, brincando, do que fazendo alguma besteira, usando droga, indo por um caminho que eu não acho legal. E numa infância e adolescência, onde as pessoas estão ficando maduras, né, muito antes do tempo, você vê uma questão da sexualização, né? Tipo, eu olho às vezes uma menina de 12 anos, eu falo, nossa, na minha época eu era tão criança com 12 anos, assim, eu ainda tinha aquela paquera boba de menina, né? E hoje em dia você já vê uma coisa muito mais, a menina se tornando mulher muito antes, né? Na minha visão, muito antes do período que ela deveria se tornar. Então, eu super estimulo o brincar na rua. Se eu pudesse, eu teria descido e brincado com eles. É porque eu não aguento correr o condomínio todo mais, senão eu ia, entendeu? Só não ia xingar, mas eu ia brincar. Então, eu percebo essas diferenças, entendeu, gente? Assim, eu acho que quando eu vejo criança brincando, e às vezes
pontualmente eu vejo uma ou outra brincando aqui na rua de alguma coisa, de algum pique, de alguma coisa que eu brinquei, eu acho maravilhoso, né? E o que eu faço com os meus alunos? A gente conversa muito e eu trago para eles brincadeiras de... Brincadeiras não, danças, que eu aprendi dança popular. Então, assim, eu faço um aquecimento, eu coloco um coco, eu coloco um jongo, eu coloco um forró, para que eles tenham contato com outras manifestações populares, para que eles tenham o máximo de experiência e vivência possível, como eu tive, eu tento proporcionar para os meus alunos. Não, maravilha, assim. O que na verdade eu fiquei bem tocado aqui é justamente a gente considerar, né, porque eu também cresci em condomínio fechado, né, mas a gente considerar esse espaço do condomínio como espaço da rua, né, é um espaço da rua super protegido, né, de uma certa forma, mas quando se tem, né, um tamanho menor e tal, né, quando você é criança você acha que é um mundo, né, assim, ou seja, Não, você sim. percorre, né, ou seja, 10 metros e acha que é um quilômetro. Pois bem, assim, mas uma coisa que é bacana que você falou, né, do brincar na rua, né, que é esse espaço, assim, mesmo sendo de um condomínio, assim, né, que fez diferença na tua corporeidade. Sim. Então, assim, hoje você percebe corporeidades diferentes nas crianças que você tem, com as crianças que você tem atuado, assim, qual o projeto que você tem atuado? Só falar hoje, eu queria que a gente entrasse um pouco na dança que você é a mestra hoje, assim, né, que é uma referência para muitos e tal. Nesse ensinar a dança, né, essa dança hoje, como é que você tem visto essa corporeidade? Você acha que realmente está existindo uma ausência de rua nesse momento? O que você tem percebido? Então, pelo que eu fico observando, né, pelo que eu tento observar, porque assim, eu lido com uma variedade absurda de corpos, né? Eu tenho aluna que é bailarina clássica e que vem fazer E aula, eu tenho a travou, garota. Maria. Travou? Travou. Absurda de corpos. Travou tudo ou já voltou? Já voltou. Ah, então eu trabalho com muitos corpos diferentes, né? Eu tenho aluno que é formado em balé, eu tenho aquele aluno que é, brincava na rua, que só brincava na rua e que resolveu, que viu aquilo, gostou e quis dançar. Então, assim, eu tenho vários corpos, né? Porém, o que eu observo é que já vou falar mais precisamente da pré-adolescente. A criança pequena, se eu tenho aluno de 5, 6 anos, né? Que você já vê uma é um corpo muito disponível. A criança, eu observo isso, é um corpo muito disponível. Por quê? Porque ela é desprendida de preconceitos, vamos dizer assim, né? E aí, quando você faz uma proposta para ela de atividade, ela se joga, vamos, no termos de agora, né? Ela se joga. E hoje em dia, quando você chega numa adolescente, ou pré-adolescente, na verdade, não vou nem dizer da adolescente, a pré-adolescente, que você lança determinadas propostas, aquele corpo não corresponde. E aí eu fico meio com essa interrogação na cabeça. Ele não corresponde porque esse corpo não teve vivências, ou ele não corresponde porque ele fica buscando um enquadramento social de que, isso aí é pagar mico, vamos dizer assim. Eu estou me expondo muito. Então ela faz tudo muito travado, porque ela tem o medo da exposição, porque ela quer se enquadrar naquilo que hoje, isso aí é muito infantil, vamos dizer assim. O adulto se joga. A criança pequena se joga. E esse Sim. pré-adolescente, esse adolescente, não. E aí eu me questiono sobre isso. Será que é um corpo que não tem a vivência e que não consegue corresponder por isso? Ou será que ela está buscando um enquadramento social? Né? De que tipo, não, você já está muito grandinha, adolescente, você vai fazer isso, ou então, não, eles vão rir de mim. Que já é normal na adolescência essa vergonha, né? E às vezes eu sinto que tem um pouco demais.
Vi, localiza pra gente essas crianças, esses adolescentes. É o quê? É numa escola, no projeto? É no Da onde? projeto. É no meu projeto, no Minueto do Samba, que é um projeto voltado para a arte do casal de Messalha e Porta-Bandeira, Ah, né? maravilha. Porém, assim, o projeto é a gente coloca esse espaço como é um espaço, enfim, né, bem a minha cara mesmo. Esse projeto ele forma casais, ele é aberto para quem quer aprender a ser mestre e porta-bandeira, ele é aberto para quem só quer treinar. Às vezes a pessoa já é mestre e porta-bandeira, precisa de um espaço para treinar, ele pode ir para lá. Ele é um espaço onde a pessoa quer se reciclar. Ele é um espaço onde a pessoa pode ir lá só para fazer a aula como terapia. Então, ele é um espaço muito diversificado, né? E eu tenho pessoas de vários lugares. Eu tenho pessoa de comunidade, eu tenho pessoa de, de bairros nobres, eu tenho todo tipo vamos dizer, classe social inserida ali, naquele espaço. Maravilha. É um projeto. Há quanto tempo esse projeto existe? Ele está localizado em que lugar mesmo? Só para. Ele é no Imperator, no Meyer, né? E, ele vai fazer 5 anos. Esse ano a gente faz 5 anos de Minueto do Samba. E enquanto isso, Rê, deixa eu só abrir um parêntese que a gente falou do condomínio, mas tem muita diferença de um condomínio no subúrbio, né, na década. A gente já vê a diferença do condomínio no subúrbio da década de 80 para agora. E muito mais ainda um condomínio no subúrbio, que o meu condomínio é um condomínio bem. É antigo, né? Ele tem 11 prédios, ele tem. Enfim, é um condomínio bem grande. E um condomínio na Zona Sul ou na Barra, né, que hoje Claro, em claro. dia se caracteriza mais o quase que um presídio, né, porque as pessoas têm muito medo da violência, então tenta colocar escola ali dentro, igreja ali dentro, tudo ali dentro e fica muito mais limitante, vamos dizer assim, nesse espaço de vivência, não sei. Então, eu acho que pode ser, né? Não, não, sem dúvida. É isso, né? O meu condomínio era em Cordovil, na estrada de Pitumba e tal. Então, Isso. eu sinto e percebo isso tudo que você está falando, assim. Então é justamente isso. Assim. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa chegada na dança do mestre Sala Porta-Bandeira. Isso, e da idealização do projeto, né? Só para as perguntas também estarem em torno um pouco dessa tua dança brincada de hoje, assim, né? Tá ótimo. Então, a dança do Messalho Porta-Bandeira chegou em mim através da própria dança popular, né? Porque eu dancei na companhia folclórica e antes disso eu dancei na companhia da extinta Gama Filho. E aí eu aprendi a dançar na Gama Filho, eu aprendi a dançar danças até de outros países, né? Danças populares de outros países. E como eu tive esse contato, eu comecei eu sempre gostei do Messala e Porta-Bandeira, porque eu frequentava a quadra de escola de samba, mas assim, eu nunca tinha me interessado em aprender, porque eu achava que eu tinha que ter nascido na escola de samba, né? Eu achava que eu tinha que ter nascido na escola de samba para ser porta-bandeira. Eu não sabia que tinha é, uma escola que ensinasse. E aí, quando eu fui para a companhia folclórica, eu tinha um número na companhia que era Messalho Porta-Bandeira. E eu falei assim, nossa, que legal! Que legal e que absurdo, né? Porque eu falei assim, gente, como assim eu sou carioca e não sei esse bailado? E aí, eu sabia jongar, que é uma dança que, ai meu Deus, me alimenta, o jongo me alimenta. E aí eu comentei com a minha tia emprestada, né? Que é a filha do Zequete, a Geisa, e o Tionésio, que são meus vizinhos. Eu comentei com eles, eu falei, nossa, eu achei tão legal lá na companhia que eu tô dançando, que eles me acompanham a vida toda, né? Desde um ano eles me conhecem. E aí eu falei, nossa, achei tão legal na companhia agora que eu tô dançando lá no FRJ, tem um messalho porta-bandeira. Queria aprender essa dança interessante e tal. Aí ela foi e falou assim, tem um projeto. Eu falei, existe um projeto? Como assim?
Não, existe um lugar que ensina, que é o seu Dionísio, não sei o que. Ela ligou pro seu Dionísio e o seu Dionísio falou: vai começar em maio. E isso foi em 2003. Em maio e traz a menina. Aí eu fui. E aí eu comecei assim no projeto, né? E aí a tia Soninha, falecida, minha mestra, eu lembro até hoje que quando ela me botou para fazer os exercícios, aí ela me chamou no canto e falou assim: ótimo, você tem muito jeito, mas esse giro aí é de quadrilha. A minha forma de girar era de quadrilha. Aí eu ri e fui aperfeiçoando, corrigindo lá os erros, né, que ela pontuou para poder eu conseguir executar o giro como uma porta-bandeira e não como uma quadrilheira. E aí, os anos foram passando, eu fui chamada para ser segunda porta-bandeira do Arranco do Engenho de Dentro, pela Alessandra Bessa, que eu conheci na academia de dança, em 90 e pouco. Ela tinha 9 aninhos e eu já tinha 18. E aí ela era primeira, ela era a segunda porta-bandeira, a gente se reencontrou no projeto. Ela era a segunda porta-bandeira, foi passada a primeira e me chamou para ser segunda dela. E eu falei que não queria, não, porque o meu objetivo era só aprender o bailado. Eu só queria conhecer, já começando a ser pesquisadora, né? Eu queria só conhecer, não queria ser porta-bandeira. E aí ela insistiu, insistiu, e aí acabou que eu aceitei. E fui porta-bandeira no Arranco, foi uma experiência maravilhosa. Sou grata até hoje a Alessandra, minha irmã, por ter insistido para eu aceitar, porque essa vivência fez toda a diferença para mim. E aí, com isso, passou o tempo, a Lola, eu parei de dançar, porque a gente ainda estava na companhia, né? Então a gente viajava muito e tal, era muito compromisso, eu não estava conseguindo dar conta. E aí a Lola foi coreografar os Jogos Pan-Americanos e me convidou para ser assistente dela, porque ela, na época ela não conhecia nada do casal. E aí eu fui com o meu falecido mestre-sala, Luiz Felipe, e a gente foi coreografar o segmento só de messalha e porta-bandeira. Só que nesse período, aí, nesse grupo tinha Daniele Nascimento, Lucinha Nobre, Marcela Alves, a Simone, que não dança mais, que era da Viradouro, a própria Alessandra Bessa, enfim, tinha porta-bandeiras, era um misto de porta-bandeiras do grupo especial e do grupo de acesso. Eu conhecia as do grupo de acesso porque era meu universo. E passei a ter contato com as porta-bandeiras do grupo especial. E aí a Marcela Alves foi e elogiou minha forma de coreografar, que ela falou assim, nossa, de ensinar. Ela falou, você tem didática. Eu falei, eu faço educação física, enfim. E aí, nisso, o seu Dionísio me chama para dar aula lá, em 2008. Ele me chamou em 2007, mas eu só podia em 2008. E aí fiquei de 2008 a 2013 na escola do seu Dionísio, sendo instrutora. Depois passei a ser secretária-geral, auxiliando ele, ajudei ele a montar uma metodologia para a escola, enfim. E aí eu saí de lá. E aí algumas ex-alunas minhas, que foi a Cássia, que hoje é do Tuiuti, a Osana, que é da Curicica, o irmão da Cássia, que dança com ela no Tuiuti, e a Aninha, Ana Carolina Vale, que foi do Império da Tijuca e foi da Rocinha, que hoje em dia não dançam mais, me pediu no aniversário da Cássia, em 2015, para ensaiá-las. E aí ela falou, monta um mini projeto só com a gente e tal. Aí eu falei, então tá bom. Aí a Osana falou, tem que ter um nome, Minueto. Porque a origem da dança é o minueto. A sabichona, né? A origem da dança é o minueto. A aluna mais abusada que eu tenho até hoje. Ela tá com 23 anos e continua abusada. E aí Aí eu falei, então minueto do samba. E assim surgiu o minueto. Surgiu com esses 4 alunos e depois um foi falando pro outro, caraca, a tia Vivi tá dando aula, a tia Vivi tá dando aula. E quando eu fui ver, o projeto cresceu bastante. E assim surgiu o minueto. Assim foi minha história dentro da dança, de messalha e porta-bandeira. E assim surgiu o minueto. E nesse meio tempo eu fui convidada a também ensaiar casal. Que a Verônica e o Bira estavam na Imperatriz na época. E todo mundo estava com um coreógrafo e eles me conheciam, me chamaram para dar uma olhada, para dar uma assistência. Assim também eu entrei para esse caminho de coreografar casal. Ah, maravilha. Bom, eu vou dar uma olhada aqui, não tenho aquela habilidade não, para ver se as pessoas fizeram algum tipo de comentário, algum tipo de pergunta.
Porque eu já tenho também mais umas duas aqui, mas é muito importante Tenha que já vontade. seria interessante se a gente conseguisse fazer com todo mundo no mesmo tempo no vídeo, né? Mas e aí, deixa eu ver se eu tô habilidoso aqui. Ah, aí, Vitinho passou por aqui, super pesquisador querido. Passou. Bom, pergunta efetiva eu não tô vendo. Juliana Eu, Manhã, eu tentei ler, porque eu não consigo também acompanhar aqui embaixo, porque senão eu perco o fio da meada, né? uhum. Eu vi e vi também algumas pessoas, a Bruna Lombardo, que era lá da UFRJ, tiveram umas pessoas que entraram aí, perguntaram se a gente tem como deixar essa live, ela fica 24 horas, né? Eu não sei se tem como Ah, salvar, maravilha. mas a Sim, eu tô resposta é que ela fica 24 horas no seu Ah, maravilha. Instagram, no caso. Ah, não, maravilha. Isso vai. Ah, ó, parece que surgiu uma pergunta aqui do Diga. João. No que interfere no desenvolvimento da criança a falta de obrigação do ensino da cultura popular na escola? Quer que eu Ah, refaça? faz de novo, pergunta de novo. No que interfere no desenvolvimento da criança a falta de obrigação do ensino da cultura popular na escola? Olha, eu acho que interfere em tudo. Porque essa vivência, né? Eu tive um projeto chamado Folclorear na UFRJ, que a gente ensinava, a gente fazia eventos, né? Oficinas nas escolas, ensinando dança popular e jogos e brincadeiras populares. Então, assim, eu sempre que tenho. Quando eu estou em sala de aula, eu sempre ensino as crianças a brincarem. De amarelinha, de pular corda, eu ensino as brincadeiras populares, porque hoje elas não têm acesso mais na, na vida dela, no cotidiano delas, né? Isso foi se perdendo. Então eu ensino a brincar na escola, quando eu dou aula em escola, eu ensino as crianças a brincarem. Assim como no meu projeto, eu trago referência de dança popular para que elas tenham essa vivência, né? Porque ensina muito, a gente educa muito através da dança popular. A gente educa muita coisa. Eu lembro quando eu era criança que quando alguém via uma pessoa usando uma roupa que não combinava, falava assim: ah, fulano é Paraíba. Oi? Né? E uma vez na sala de aula, eu em aula e o aluno falou assim: ah, tu é mó. Tipo, alguma coisa que o garoto fez, eu falou que o outro, ah, tu é uma Paraíba, como se chamar o outro de Paraíba fosse uma ofensa, né? E aí eu expliquei, eu falei, olha, não, primeiro que não é Paraíba, é paraibano, né? E a outra coisa é o seguinte: o que você conhece da cultura do paraibano para dizer que esse comportamento é do Paraíba? E outra coisa, acontecia muito, você propôs uma dança popular e ele fala assim: ai, caraca, professor, ou é macumba ou é coisa de Paraíba. Aí eu falava assim: você já percebeu? Você acha o quê? Que o seu funk aqui é a coisa mais linda do mundo? Você acha que de repente lá na Paraíba eles também não acham que você é completamente brega por fazer isso? Então, assim, essas reflexões, quando você traz esses novos elementos, você faz o outro refletir, você inibe muito essa questão do preconceito, essa questão da territorialidade de que o Rio de Janeiro o que Rio de Janeiro faz, o que São Paulo faz, é a maior referência. Oi! A gente tem referência no mundo inteiro. Tudo que todo mundo faz é maravilhoso, porque cada um tem a sua cultura, o seu jeito de ser, isso precisa ser respeitado. Então, eu acho que a ausência da cultura popular na educação, nossa, faz total, total diferença. Eu acho que se a gente tivesse esse ensino da forma que ele pode ser, né, a gente diminuiria e muito a falta de educação geral do ser humano, né? Geral, porque educação a gente pensa em letramento, né? A gente esquece que tem o espiritual, o emocional, o psicológico. A gente é muito mal educado de tudo, né? E eu acho que a cultura popular ela é isso, ela educa o ser humano, ela ensina a gente a ser gente, né? Então eu acho que faz o que atrapalha, assim, o que influencia em tudo de ruim. Se tivesse cultura popular como ela é, a gente ia ser muito mais rico do que a gente é, né?
de variedade de conhecimento, de possibilidades. Pô, temos duas perguntas aqui que eu só vou inverter a ordem, que o gancho, parece que a Suelen, né? Ela é professora, né? E num projeto que fala sobre o samba. E a ideia era justamente perguntar isso, como a história do samba pode contribuir no desenvolvimento da criança, né? Acho que é uma pergunta, como, né, você acha que a história do samba pode contribuir nesse desenvolvimento? E a outra pergunta é da Nessa, que é qual o máximo de idade para ser uma porta-bandeira? Ah, olha, eu vou responder essa primeiro, não tem idade. Eu tenho uma aluna que a Verônica, ela desfilou esse ano pela primeira vez na Unidos da Ponte, como terceira porta-bandeira, e a Verônica, ela começou a dançar ano passado com 49 anos, e a Verônica desfilou, primeiro ano dela, ela aprendeu a dançar com 49, ela acabou de fazer 50 anos, há uns 2 dias atrás, e então, assim, não tem limite de idade. Até na velha guarda a gente tem porta-bandeira. Então, meu bem, não tem limite de idade. Qualquer idade é idade para ser porta-bandeira. Qualquer idade é idade para representar um pavilhão. Não tem essa não, tá? É, e o samba, a cultura do samba, né, vamos dizer assim, em específico, ele é muito rico historicamente falando, desde como surgiu, né, como surgiu essa manifestação, os tipos de dança que a gente tem dentro, né? Porque assim, a escola de samba, ela tem a questão histórica do próprio samba, né? E aí quer dizer, eu tô falando escola de samba, incluindo o samba, né? A história de como o samba surgiu, porque influencia na escola de samba. Tem questões políticas, tem questões econômicas, tem questões sociais aí envolvidas nessa história. Tem questões artísticas. É um universo muito rico. Por isso que eu falo, a cultura popular em si, ela é um universo muito rico. Porque se você pegar o jongo, se você pegar o frevo, se você pegar o maracatu, todas elas têm essas questões. Todas elas abordam as questões sociais, políticas, econômicas, artísticas, de resistência, de manifestação. Tudo isso tá embutido no samba e que você pode explorar em sala de aula em todos os cursos. Até na matemática. Porque tem a questão da métrica. Um exemplo, um desfile de escola de samba, você tem que saber o tempo que a escola de samba tem para chegar lá na frente. A quantidade de componente interfere no ritmo que você vai levar na escola, o tamanho, o carro alegórico. Então, porque você tem tempo para chegar naquele final, né? Você tem tempo de desfile, isso aí tudo é feito pelo diretor de carnaval. Então, assim, isso pode ser feito numa aula de matemática, essa contabilização, entendeu? Então, o samba e a escola de samba, ela ela oferece uma enorme possibilidade de estudo em todas as áreas dentro de uma escola tradicional, né? Vamos dizer assim. Pô, maravilha. A gente nessa bateria de conversas, né, a gente vai ter aqui também a presença do mestre Aguinaldo Roberto, lá de Pernambuco, né, que vive a sambada do cavalo marinho. Né? Então, é um exercício também, né, de nós, como brasileiros e tal, né, essa ideia de identidade nacional, né, assim, que é construída, né, porque se pensa a nacionalidade pela bandeira que a gente usa, né, ou pela cor da camisa, verde e amarela, mas não se pensa a nacionalidade pelos elementos da cultura que compõem esse país. Né? E aí, Mestre Aguinaldo fala do samba a partir do cavalo marinho, né? Ou seja, um samba em Pernambuco, ou seja, existe samba no Brasil inteiro, né? Então tem realmente esse eixo Rio-São Paulo, né, que marca o samba como de uma localidade só, meio que dá uma reduzida no que é grandioso no nosso país, né? Assim, enorme, enorme. Já tem alguns comentários aqui, eu queria saudar a presença do Brilho de Lucas, né, do grupo, né, que também vai estar aqui no bate-papo, né, e aí agradecer. Bom, Genilson Leite faz uma pergunta, e aí que eu quero também fazer o complemento, né? Ele fala que às vezes os colegas de trabalho, né, acabam sendo um obstáculo, né, nesse exercício da troca com as crianças, né? Como você vê isso, né? E aí eu queria só fazer mais um complemento nessa questão do Genilson, que é o seguinte, assim, a gente fala muito do que o adulto pode oferecer para a criança, né?
nessa perspectiva dessa possibilidade do obstáculo, né, que o colega de trabalho exerce, queria que você me relatasse experiências que as crianças te trazem, ou seja, o que a criança, na verdade, acrescenta nesse adulto, né, assim, como se fosse uma via, né, de mão dupla no processo de aprendizagem. Assim, o que você tem percebido no seu projeto? Tá, então, a questão dos outros amigos, né, dos outros companheiros de trabalho, às vezes não bloquearem isso, né? Eu tive uma experiência bem complicada, eu tenho até dificuldade de dar aula em escola tradicional por isso. Eu dei aula numa escola particular, perto da minha casa, e a quadra, ela era no terraço, ela era em cima da sala de aula. E era um espaço pequeno, né? O teto não era muito alto, então até para jogar vôlei era complicado, porque a bola batia no teto. E, e aí eu fazia riscava o chão para fazer amarelinha com as crianças. Eu fazia aula, a gente pegava a lixeira de plástico para fazer com os alunos maiores, para fazer de instrumento para eles tocarem para as outras pessoas dançarem e terem essa experiência do batuque mesmo, do batucar em si, né? Um levou pandeiro que tinha em casa, o outro levou o tamborim que o pai tinha, enfim, chocalho. E aí a coordenadora pedagógica chamou minha atenção. Ela falou que eu não podia fazer isso porque atrapalhava as aulas embaixo. Aí eu falei, tá, e pedi demissão, né? Eu não consegui ficar. Tudo bem. Só que às vezes não é possível a gente pedir demissão, né? E aí é porque dá trabalho, né, Genilson? Dá trabalho, porque as disciplinas, a minha visão de educação, ela não é segmentada, né? Ela é uma visão de as disciplinas elas estão correlacionadas. Então, assim, porque às vezes a criança ela é muito habilidosa na matemática, mas corporalmente ela é muito limitada. E a gente tem como trabalhar isso em conjunto. Né? Às vezes a criança é muito habilidosa fisicamente e tem dificuldade de leitura. Você pode ensinar ela a ler usando o próprio corpo. Então, assim, só que isso requer estudo. Eu uma vez participei de um projeto em Cabo Frio, de uma escola, que eu não vou me recordar o nome, há muitos anos atrás. A Vanessa Bernardo dançava na companhia ainda. E a gente foi fazer uma oficina lá, em Cabo Frio, nessa escola. E essa escola era uma escola particular de ensino integral, horário integral. Não era uma escola barata, era uma escola cara. Porém, o ensino era integrado. Então, assim, o texto... E eles tinham reuniões pedagógicas semanalmente para construir o projeto. Eles trabalhavam com o tema norteador e todos os professores desenvolviam aquele tema. Então, às vezes, o texto era um texto que o aluno precisava ler, estava escrito em inglês com questões biológicas e químicas inseridas no próprio texto. Então, a interdisciplinaridade deles era fantástica, que seria o ideal, né? Porém, isso dá trabalho. E aí nem todo mundo quer fazer. Isso seria o melhor dos mundos da educação, né? E isso dá trabalho. Então, assim, a gente tem que tentar arrumar artifício para que a gente tente ali, dentro daquele nosso universo, enquanto professor de dança ou enquanto professor de educação física, a gente tentar suprir as carências dos nossos alunos. Ajudar, através de exercícios e atividades, ajudar ele a ler melhor, né? Porque às vezes ele aprendendo a cantar uma música, ele já está desenvolvendo a habilidade dele de ler. Então, assim, eu acho que a gente pode pensar em como a gente pode usar isso como ferramenta, né? E você fez uma pergunta, Renato, que eu respondi o Genilson e... Não, maravilha, era só para você. A gente tá acabando aqui, tá? Faltam uns 15 segundos. Mas era sobre. Rapidinho, Dá se você pra... quiser, vai encerrar, você pode reiniciar só para a gente finalizar.